Fala galera, bem-vindos a mais um Pod Pai, hoje com a presença ilustre Eliane Pompeu e o Rafael tá aí de novo. Estou de novo, pagaram meu cachê Ele e apareceu. hoje eu vim. Como todos estão vendo. Ele está aí. Você viu que ele mudou? O pastor Josué ele está ali, também. né? Vocês viram que ele mudou, agora ele fala bem-vindos, não falam seja mais. Seja, Agora. não dá pra brincar com isso aí, né? Hoje nós estamos com o professor de português por trás dos bastidores aí, galera, sempre Ele nos já ajudando. está anotando. Nós estamos muito felizes, né, nesta noite, receber a ilustre Eliane Pompeu, pastora, mãe, ministra, canelinha de fogo. Oh, glória. Eita, Glória! Que mais que você vai acrescentar E no meu palestrante do currículo? Semendo do Avivamento que vai acontecer nesse Olha sábado. só. Olha, Aí o gente. cano, ainda dá tempo, hein? Esses meninos aqui estão afiadíssimos. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Glória a Deus, gente, eles me chamaram. Só que eu disse para eles que eu viria sim, mas só se fosse um pó de mãe. Por que só pó de pai? Olha aí, ó. Mas- Vamos ter que colocar na thumb já. Pode, mãe. Não, vamos colocar lá, pó de pai, vamos riscar, colocar agora, hoje é pó de mãe. É isso Então, aí. o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos conversar hoje? Sobre a vida da pastora, né? Como que ela começou, como que se converteu, como que ela criou os filhos, né? Isso aí não precisa, né? Como que conheceu o Josué. Vocês têm Josué certeza? que- Como que eu conheci ele? Aí, ó. Dá um livro. Dá um livro? Dá um livro, Então vamos dá lançar um esse livro. livro aí. Aliás, tem o livro do pastor, né? A gente sempre indica aqui. É. Ah, Olha aí. olha lá. Ó. Então, vamos começar? Bora lá, bora lá. Vamos começar? É Eliane Pompeu só mesmo? Então, Todo mundo garoto, tem essa dúvida, né? desde que eu me casei, sim. Ah, então você tirou alguma tirei coisa aí. todo o meu sobrenome. Meu sobrenome seria Eliane Correia de Melo. Esse é Ó. o meu nome de solteira. Quando nós fomos para casar, o que que aconteceu? O cartório só me ofereceu assim, Eliane Correia de Melo Pompeu, Nossa, aí fica um livro. Eliane Correia Pompeu ou Eliane Pompeu. E eu, como eu sou do contra sempre, eu queria Eliane de Melo Pompeu. E eles não me permitiram. Por quê? Não sei. Nossa. Eu queria me encontrar com aquela mulher que Vai que ela não tá deixou assistindo. até hoje eu trazer o Melo do meu pai no meu sobrenome, né? E como quando eu era adolescente, criança, assim, tá super na moda o bullying, né? Hoje, mas na minha época a gente passava direto, não tinha Sim. problema nenhum, né? E saia rindo, hein? Mas as pessoas tiravam muito sarro do correr. Correr de bicicleta, correr de caminhão, correr de não sei o quê, correr daqui. Aham. E aí meio que eu peguei implicância com correr. Aí eu digo, não, então eu não quero correr. Se fosse o Melo eu queria, mas o correr não. Aí eu digo, quer saber? Então deixa só Eliane Pompeu. E aí foi aonde foi definido somente o sobrenome do meu esposo. Ficou feliz da vida. Ah, ele ficou, Olha. né? Tá até sorrindo ali. Ele ficou bem satisfeito. Depois você aparece que dá um oi. É. Tô tomando café. E é engraçado que as pessoas acham que os meus filhos, principalmente a Isadora, porque é só Isadora Pompeu, Pois e é. eles acham que é um nome artístico. Qual é o nome da Isadora? Mas e o sobrenome dela? Gente, é só Isadora Pompeu, não tem mais. Pronto. É Ah, só não isso. sabia? Não sabia que era só isso também. Só Eu nem isso. achava ali, ó. Arthur Pompeu. Revelações. A única que tem mais um que fica Ela brava não gosta comigo, que ela fale. não Eu gosta queria que falar. fale, é a Bruna Gabriele Pompeu. Me perdoa, Bruna, Ela mas gosta é que chama ela de Gabi. Pode mandar um direct É. chamar ela de Gabi. assim. Vai, Gabriel. É Então, isso aí. Eliane Pompeu só. E como que começou a sua história na vida cristã, no evangelho? Eita, você tem tempo Já para cresceu isso? no berço, cresceu num berço evangélico. Esses dias eu vi na OLX, eles anunciaram um berço e colocaram vendo berço evangélico. Ah, tem o Para criança já cresceu no berço evangélico. Já vai crescendo. Essa é boa, não conhecia. Você vê? Esse meme deve ter bombado. Vamos. Tá Não, bom. então, eu
eu praticamente nasci dentro da Igreja Assembleia de Deus. Eita! Eu sou assembleana já do ventre da minha mãe. E quando eu nasci, nós morávamos na parte de baixo da igreja e a igreja era em cima. Olha só. O meu avô. Melhor que o berço. Você tá vendo? Realmente. O meu avô doou o terreno para que a Assembleia pudesse fazer a igreja lá, construir essa igreja Assembleia de Deus. Então foi construída conforme a doação do meu avô, que deu para eles esse terreno. E aí eles fizeram, só que nós morávamos já naquela parte e eles construíram em cima. E aí eu nasci ali, né? Minha mãe me teve em casa. Em casa? Em casa, sim. Meu filho, naquela época você acha que era época de parteira. Olha só, então nasceu Eu já literalmente- nasci Você nasceu embaixo da igreja. embaixo, Olha na aí, parte de baixo. que A igreja, mistério, hein? assim, quase que eu nasci no culto, assim. Quase que eu nasci dentro do Eu já culto. nasci, já era apresentada, né? Então, praticamente assim, eu fui criada desde pequena na igreja evangélica, né? Minha mãe sempre foi da igreja, minha avó, então assim, eu trago muito referência da minha avó, sabe? Na parte cristã, assim, porque foi uma das figuras que eu mais vi dentro da igreja e que eu mais vi de joelhos orando pelos netos, pelos filhos, pela família. Então é daí que você tem também essa raiz Não, forte da Então, Assembleia. amiga, é daí que lá vem a Cassiane da vida, né? Lauriette, vem todo esse povo assim. A forma de pregar também. Também. Então, eu fui uma assembleiana, mas depois a gente saiu, porque eu sou natural de Santa Cecília, Santa Catarina. Aí, não sou gaúcha. Outra revelação aí. Achei que a pastora era Pessoal gaúcha. achava. Não sou gaúcha, não. Mas me considero. Eu acho que eu me considero mais gaúcha do que Catarina, né? Mas não desprezo jamais o lugar da onde eu saí. É uma cidadezinha muito pequena, com poucos habitantes. Mas, assim, eu não me vejo lá, né? Então, eu me vejo em Caxias do Sul, onde eu criei raízes mesmo, né? Tanto familiar, com igreja, com amigos, com escola. Então, assim, eu saí, eu tinha, eu acho que uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, eu saí e fui morar com a minha irmã no litoral de Santa Catarina. Depois, com 11 anos, eu fui para Caxias do Sul. Com 11. Então, a partir dos 11 anos, eu começou virei a falar gaúcha. Trilegal. Legal. Tirei o tu vais pro bar. Porque Catarina ele fala cantandinho, né? Então, na verdade, o Catarina é do lado do litoral, né? Porque a serra é muito parecida com aqui o curitibano. Que é mais o tal do manezinho da ilha. Manezinho da ilha. E você falou uma coisa muito importante. Você falou, eu saí de lá, mas eu não desprezo. Eu sei de onde eu vim. É muito importante, porque muita gente hoje em dia se esquece de onde veio, né? Exatamente. Não, eu faço questão de contar para todo mundo de onde que eu sou, aonde que eu morei, aonde eu fui criada. Gosto quando eu saio daqui, porque quando eu vou para Caxias, né? Geralmente quem tá comigo no carro, você sempre diz, aqui é a minha cidade, aqui é a minha terra, né? Eu entro, gosto de entrar lá, de passar onde eu morei, de ver a escola onde eu estudei, sabe? Porque a gente tem, né? Eu tive um tempo ali nessa cidade. Sabe que as nossas histórias são parecidas, porque eu também, né? Eu nasci praticamente na igreja, na minha época no hospital, mas eu já fui levado diretamente... Olha, gente, a época dele é bem mais avançada que a minha, né? E daí eu mais nasci na igreja, a igreja dos meus avós. Então, eu também. O exemplo que eu tenho também é da minha avó, de joelhos dobrados. Daí, lógico, veio minha mãe, mas nasci dentro da igreja já. Nasci já no ministério, fiz parte de todos os ministérios da igreja, até do ministério da dança. Eu já fui. Então, acho que é meio assim, né? Quando a gente cresce na igreja... Sim, tu vai tomando... Faz isso, vai. Tudo, né? Tu faz tudo dentro da igreja, toca né? Bateria, toca violão, toca baixo. É isso Canta, aí. prega. Canta. Canta, né? A pastora que canta. Cantei já bastante. Hoje eu já não canto mais. Mas eu queria perguntar pra você, em questão ali, que nem você nasceu, né, no berço, qual que é a dificuldade, assim, que nem até o Podpai surgiu devido a muita religiosidade. Eu vejo que tem muita igreja
proibindo aquilo que a Bíblia não proíbe, e muitas igrejas, no contrário, liberando aquilo que a Bíblia não libera, tem aquela libertinagem, né? Então eu vejo que as igrejas tradicionais, ela oprimiu muitas pessoas por muito tempo. Qual foi as tuas maiores dificuldades em relação a essa religiosidade que a gente sabe que a igreja tradicional muitas vezes tinha? O que você mais sabe? Eu vou te dizer assim, ó, que eu acho que eu passei a ter esse entendimento, a gente passa a ter esse entendimento quando você se torna mais velho. Que aí você começa a comparar algumas coisas. Enquanto criança, você faz aquilo que os teus pais te levam a fazer, né? E eu coloquei a minha avó na frente porque a minha mãe, ela era enfermeira. Então, ela trabalhava muito no hospital. Então, nós não tínhamos muito essa coisa. Então, quem levava a gente para a igreja, geralmente era a avó, né? E na minha cidade, lá, Assembleia de Deus, sim, era saia, cabelo comprido. Não rapava? Não, acho que sim, né? Não sei, porque eu era criança. Esse guri é grande, olha. Desconsidere isso aqui. Mas é axila que ele quer. É isso. Não depilava, né? É isso que ele quis não dizer. rapava. Essa criatura não tem igual. Mas na verdade, assim, ó, eu não passei por esse processo assim. E eu até vou confessar uma coisa pra vocês. Quando eu era criança, eu tinha um cabelão enorme, sabe? O que aconteceu? Eu sempre fui meia Conheceu o doida. cabeleireiro, Então. Exatamente Foi isso. isso? Eu tinha acho que 6, 7 anos, minha mãe foi pro trabalho. A cabeleireira lá, ela sempre cortava só as pontinhas, né? Porque crente tinha disso, não podia cortar, era só aparar os cabelos, né? Eu cheguei lá na cabeleireira, sentei e disse assim pra ela, corta meu cabelo aqui. Um chanelzinho, até assim, ó, bem no queixo, né? Aí ela disse, Eliane, mas a tua mãe não vai, imagina, vai brigar comigo. Não, pode cortar, minha mãe deixou. Você viu as origens dos meus filhos, de onde é que vem? Aí eu disse, a minha mãe deixou, pode cortar. Gente, não é que ela cortou mesmo? Bem curtinha assim. Eu fiquei de cabelinho, chanelzinho. Você postou assim, uma foto, né? Tem uma foto sua, não? De cabelinho assim curto. Tem uma foto sua que você postou esses dias. Mas acho que aquele ali eu já tinha mais idade. Mas você continuou mantendo foto. Não, então, eu já vou chegar lá. Já virou figurinha. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá no salão e saí. Quando eu cheguei em casa, que a minha mãe viu, ela teve um troço. Ela disse, meu Deus, o que tu fez, menina? Onde é que tu foi? Eu digo, eu fui ali na cabeleireira, ela pegou e cortou meus cabelos. Aí a mãe, a mãe foi lá, claro, né, brigar com a cabeleireira. Nossa, coitada, né? Aí eu disse, mãe, mas fui eu que quis, não precisa brigar com ela. E a mulher fez peruca dos meus cabelos, né? Porque era um cabelão desse tamanho, né? Você vendeu? Chegou a vender? Não, naquela época não se vendia. Não, você vendia, né? Não, naquela época não tinha isso aí, não. Mas era um cabelo e eu tinha muito cabelo. Aí, a partir daí, vem a tua pergunta, aquela que tu disse que me viu, né? Exato. Com cabelo curto. Nunca mais deixei meus cabelos crescer, gente. Olha aí. Nunca mais. Passei a ter cabelo curto. Desde então, sempre fui. O máximo que chegava era até aqui no ombro. Tocava no ombro, eu já cortava os cabelos. E agora, depois de velha, a gente quer ser uma adolescente de cabelo comprido. Velha nada. E essa religiosidade que o Fabrício perguntou, você não teve, então, dificuldade? Então, você eu esperou ficar madura e daí você começou a entender. Que, na verdade, assim, eu não tive essa dificuldade. Por quê? Porque com essa troca de cidade, que a gente foi para Caxias, o que ocorreu? Nós fomos para outra igreja. Nós não fomos para a Assembleia de Deus. Eu fui para a missionária. Eu comecei a estudar num colégio que tinha a filha do pastor lá, era da missionária. Visão missionária? Aí eu peguei e comecei a frequentar a igreja dela. Então eu ia de adolescente lá para a igreja. Só que eu não era crente, gente. Eis o detalhe, eu não era crente. Eu era uma menina que gostava de ir para a igreja. Tá entendendo? Chegava lá, eu era muito das quartas-feiras. Eu amava as quartas-feiras. Sabe, cura, libertação, eu acho que já tinha revelação. Visão missionária quarta-feira de revelação. Tinha as campanhas, né? 7 quarta-feiras. Então eles faziam muita campanha. E as campanhas... E tinha um pregador lá que era o Antônio Flores. Na minha época, ele revelava a tua vida, assim, né? Uau.
E eu tava lá no primeiro banco. Revela. Conforme ele vinha andando, eu ia pulando o banco. Até eu chegar lá atrás, porque eu morria de medo. Nossa. Que ele revelasse alguma coisa, ou que eu caísse ali, sabe? Eu tinha isso, esse medo de cair lá no meio da multidão e tal, né? Mas assim, ali já usava calça, já cortava cabelo. Então eu não tive esse problema aí de transição, sabe? De pegar, por causa da igreja eu fui oprimida ou coisa parecida. Não, porque daí depois disso eu fui para Batista, aí depois de adulta, né? Depois que eu conheci o meu esposo. Opa. Porque até eu casar, eu era missionária, da missionária. Eu era de lá. E olha, agora vem Mas um não ponto. firme, que nem você falou. Nada firme, né? Eu Você era na uma. igreja, Eu Só ia, quarta-feira. só que assim, tipo, na quarta-feira, né, daí eram os cultos, aqueles de revelação, eu tava toda quarta-feira. No sábado dos jovens, tava eu lá também. Terminava, eu ia pras baladas. Olha aí, ó. Tem muita gente que vai nos escutar que faz isso, hein? Você tá indo pra igreja na quarta, recebendo a palavra de Deus, vai no sábado, no culto de jovem, chora lá. Exato. É batizado até com o Espírito Santo, mas quando sai de lá... Quando sai, Tá Só não? Deus sabe. Só Deus sabe. eu ia dançar, né? Ou ainda na época de... Gaúcho gosta do Não, na verdade, eu não era, eu era bem roqueira. roqueira. Ah, é. Olha a outra. Olha, Outra. outra. Só Nada a ver. revelações aqui. Gente, assim, ó. Você viu essa cara do pastor Josué agora? Enquanto eu escutava rock, ele escutava MPB. Eita. Ai, Vocês Deus. pensam nisso? É bem complicado, mas era assim. Imagina nós dois, sentados no sofá da sala namorando, e ele me coloca uma Simone para ouvir. Ai, eu odiava, porque eu ficava pensando nos meus rocks, né? Eu dizia, meu Deus, vamos botar uma outra música, porque eu não tô aguentando isso. Ei, mas por você gostar de rock, normalmente quem gosta de rock gosta de usar umas maquiagens fortes, assim. Você ia pra igreja usar um missionário assim? Eu ia. Na época já Não liberava. tinha. Porque assim, ó, eu não sei se era porque eu era muito amiga da filha do pastor, e aí eu frequentava muito a casa dela, sabe? Que não tinha esse problema, né? E na verdade eu só me maquiava mesmo pra ir. Eu usava tudo preto. Eu era dark, na verdade, usava aquelas coisas, sabe? Na Sério? época dos dark Deus lá. te libertou, hein? Deus me libertou, gente. Foi forte o mistério. Quem não sabia tá sabendo Então, hoje, assim, ó, mas o que eu vejo, a maioria das pessoas que crescem realmente, vamos usar esse termo berço evangélico, né? Crescem dentro da igreja, elas precisam aceitar Jesus também, né? Exato. Tem gente que não vê essa diferença. Eis aí a questão. Agora você chegou num ponto fundamental para mim, que foi exatamente isso. Nesse meu período todo de igreja, nunca ninguém chegou para mim e disse: quer aceitar Jesus? Ixi, Olha aí, olha aí. pregador. Exatamente isso, sabe? Tipo, eu estava ali, eu acho que achavam que eu era crente, que eu tinha entendido, né? E na verdade não. No entanto, que eu não era batizada. Nesse período todo da minha adolescência, eu não me batizei depois que eu casei. Aí sim foi onde realmente eu conheci Jesus, eu fiz a oração de confissão mesmo, de fé, fui entender o propósito de Deus na minha vida, me batizei. E a partir daquele momento houve uma mudança assim, ó, genuína nas nossas vidas, né? Não Chega de rock. chega de tudo, né? Chega de tudo. Olha aí. Então, ó, pra você, né, que cresceu em lar cristão, mas continua na igreja, talvez você não se firmou até hoje porque você não confessou, não aceitou Jesus, não confessou de fato os pecados e não passou, né, por esse rito de passagem. Exato. Por isso que às vezes eu digo assim, a pessoa que não se firma na igreja é por causa disso, porque não entendeu ainda, sabe? Não aceitou de verdade Jesus, não aceitou essa mudança de vida genuína, porque aquele que aceita de fato o Cristo verdadeiro, há uma transformação. E o que não aceita, ele está em busca. Por isso que ele sai, volta, cai, se levanta. E aquele que... Não que a gente não caia, né? Porque, claro, nós somos pecadores. Eu peco todos os dias, mas me arrependo. Mas eu falo do sair da igreja, do sair dos caminhos, né? Uma palavra que muitos usam é o desviar. Eu não gosto de chamar ninguém de desviado. Não, porque aquele que se desvia nunca mais volta, sabe? Eu acho que é aquele que ainda não se converteu totalmente, não entendeu
o plano de salvação para a sua vida. Não Né? deixou. Então ele está um pouco afastado. Eu digo que ele está afastado dos propósitos de Deus para a vida dele. Sim, não deixou o Cristo, né, entrar de fato, moldar, né? Ser o Formar. centro da Às vida vezes dele, a né? pessoa ela tá sendo um frequentador de culto. Né? E É. tá ali se sentindo bem, porque é gostoso. A pessoa fala, nossa, eu saí leve. Né? Uhum. Mas de repente ela se enche lá, ela tem que ficar leve de novo. Exato. Mas que nem você falou, vai ter um dia que, né, ela vai ter que erguer a mão e aceitar Jesus. Eu sempre falo isso e até falei isso para a Lani, porque você pode perguntar para minha esposa. Eu era, vamos dizer, católico, né? Uhum. Cristão, porque meus pais sempre foram católicos, e o católico também tem isso. Eu não vou virar crente, porque virar crente eu não sei o que, eu não quero ser crente. E eu tinha isso. Tanto que ela falou, vamos na igreja. Eu já fiquei assim, vamos lá para ver. Só que quando eu fui, realmente eu me entreguei para Deus e tal, e começamos, né, caminhar junto. E daí eu passava na frente das igrejas, né, fazia o sinal da cruz. Eu falava, você está crucificando Jesus? E totalmente religiosa, muita religiosidade. Eu falava, mas não é isso, comecei a ler a Bíblia para ninguém me enganar. Só que daí toda a minha família, você vai virar crente, não pode, tal. Só que o que aconteceu? Ela teve que um dia aceitar Jesus. Ela fala que realmente ela, por mais que ela, né, berço cristão, mas teve um dia que ela teve que aceitar Jesus. Então, vamos dizer, eu impulsionei ela a buscar, mas foi isso. Teve um dia ela teve que erguer a mão e aceitar Jesus de fato. De Dela, fato. que é a experiência genuína. Eu acredito assim que nós temos que aceitar Jesus todos os dias, na verdade, né? Todos os dias da nossa vida. Nós temos que acordar e reconhecer, falar, né? Jesus, eu reconheço na minha Mas vida, não eu pode ser aceito. igual aquele chato que todo culto tá no apelo. Não, né? não. Tem esse também, né? Por favor, não faça isso. Se você é esse crente que já aceitou Jesus, aí o pregador vai lá e diz, existe alguém aqui que nunca fez a oração de confissão, e você vai lá e levanta a mão De e vai pra novo, frente. toda De hora. novo, não faz isso. Tem alguma coisa irmão. errada. Tá lá toda. Exatamente isso. Maravilha. E então, depois de aceitar Jesus, você já era casado. Então, eu ia para a igreja, né? Aí antes de me batizar de verdade, né? De eu reconhecer Jesus de verdade na minha vida, eu tinha 15 anos, nós começamos a namorar. Inclusive, eu pedi meu esposo em namoro, gente. Olha só que novidade, gente. Vocês viram? Eu A mãe que inflou o peito dele agora, né? eu fui quem pedi ele em namoro. Estranho, né? Mas É. tudo bem, acontece, tá? Alguém Às vezes. Deu certo aqui, não que vai dar certo com você também, mas né? também pode dar certo, né? Mas Fica pode ali, dar. Tá esperando ele pedir, você Só pede. que olha o erro da crente aqui. Ele não era crente, nem um pouco. Olha aí. E É que tinha Deus foi- pavor Deus- de crente Deus foi ainda. bondoso ainda, né? Não, então, Deus teve muita misericórdia da minha vida. Por quê? Verdade. Porque agora vem, assim, ó, o fato marcante nas nossas vidas foi que eu conheci o evangelho, mesmo eu não sendo aquela crente que você imagina que a pessoa tem que ser, né? Depois que aceita Jesus, eu ia para a igreja, eu tinha a minha religiosidade, eu tinha a minha crença, eu acreditava em Deus, eu tinha o meu momento de oração, eu tinha o meu momento de ler a Bíblia, eu tinha tudo isso, eu tinha. E quando eu conheci ele, tipo assim, não, eu não vou em igreja de crente, eu tenho pavor de crente. Não, mas tu não vai. E começou ele querer me podar dessas coisas, a ponto de eu queria fazer o meu casamento na igreja evangélica. E ele não aceitou. Ele disse, não, eu sou católico e nós vamos casar na igreja católica. Culpado. Entendeu? Aí eu era muito apaixonada. O que eu fiz? Eu cedi. Continua. Eu cedi isso, né? Essa questão de me casar na igreja. Só que, olha bem, eu tive que fazer tudo na igreja católica. Eu tive que fazer crisma, primeira comunhão. Eu tive que... Gente, então, eu fiz o contrário. Eu fiz a via ao contrário. Eu tive que me batizar. O padre lá, imagina, eu com 20 anos, o padre me derramando água na cabeça. Acho que é por isso que Deus não deixou você se firmar lá atrás, olha o propósito. Então, Você tem que ser católica primeiro, para depois eu me tornar uma cristã. Aí
lá fui eu, né, o padre, todo assim, porque imagina, eu, uma moça de 20 anos, que ele sabia que eu era evangélica e estava me tornando uma católica. Gente, eu menti pro padre. Padre, me perdoa se você estiver viva ainda. Mas eu estou confessando aqui diante de todos, né? E pedindo perdão. Mas o padre chegou e disse assim, porque eu queria casar. O meu sonho era casar. Não pensei, entendeu? Sim. Aí o padre chegou e disse, Eliane, então, mas e se o teu marido chegar a te proibir de vir à missa, como que vai ser? Aí eu disse, padre, fica tranquilo, que eu vou pular a janela de casa e eu venho pra missa. Padre Cecília. Tudo pro padre me batizar e poder me casar, né? E aí o padre me batizou e tal, e aí foi aonde nós casamos na Igreja Católica, gente. Olha só, Eliane Pompeu casou na Igreja Católica, dá uma também. Então... Nossa, e não fizeram outro depois? Não. Por exemplo, eu quero fazer uma na Igreja Evangélica. Não, isso aí valeu pra vocês dois. Tá valendo até hoje, vai fazer 30 anos. Olha ele lá. Né? Vai fazer 30 anos. Mas batizado, você batizou de novo? Não, então, daí sim, né? Então, aí depois de um período, eu tive muitas lutas, né? Porque imagina, eu não ia ir para a Igreja Católica. Eu só fiz isso realmente para poder casar. E porque ele não aceitava, entendeu? Ele jamais, ele dizia, eu não vou pisar. No católico, daí você teve que... Exato. Ele disse assim, eu não vou nunca pisar na tua igreja. Não, crente são tudo ladrão, crente pensa tudo diferente, não quero saber. No entanto, que ele me levava nos cultos e ele já me dizia, tal hora tu esteja aqui fora, que eu não tenha que ficar te esperando aqui para que você venha. Porque já pensou se um cliente meu passa aqui na frente e vê que eu estou estacionado na frente da igreja? Ele era desse, gente. E aí eu ficava, eu abraçava um e eu abraçava o outro na igreja, né? E descia e ia para casa. Então foi bem difícil. Por isso que eu não aconselho você se relacionar com uma pessoa que não seja da mesma religião que a sua. Vai dar problema com certeza. Leia, depois eu vou falar. Veio um mistério aqui, ó. E se uma mulher que tem um marido descrente e ele dispõe em viver com ela, não se divorcie dele. Esse versículo me veio aqui que é muito legal, se a gente for ver. Às vezes, que nem você lá aconteceu, você estava com um marido descrente. A Bíblia diz, não se divorcie dele. Por quê? Daí vem a continuação. Porque através da minha vida vai ser santificado. Né? Pois o seu marido descrente é santificado por meio da esposa e os filhos também. Então você vê que é forte, né? Porque a tua sabedoria fez com que lá na frente... Só que eu sofri bastante, né? Porque a gente sofre muito nessas questões, assim, porque a minha escolha não era nem um pouco parecida com a dele. Né? Ele acreditava em Jesus, mas assim, ó, e antes disso, ainda antes de nós irmos para o Evangelho, ele já tinha ido na Sexta Noé, ele já tinha feito várias essas coisas, sabe? Assim, ele ia buscando conhecimento, ele estava em busca. Ele também estava em busca, né? O catolicismo não preenchia. Exato, não preenchia ele de forma nenhuma, até que a gente chegou no Espiritismo. E a gente estava indo, eu parei daí de ir por um tempo na igreja, né? E comecei a frequentar o Espiritismo. E aí a gente ia, recebia os passes, ouvia as palestras e tudo, né? Só que era tão incrível, assim, as coisas que aconteciam com a gente. Teve uma vez que nós estávamos saindo da sala, que você passa por uma sala para receber o passe, né? E quando a gente estava saindo, que eu fui pegar na mão dele, eu levei um choque muito grande. Saiu faísca, gente. É de não acreditar, mas saiu. E eu, tu me deu um choque. Ele disse, sim, tu viu a faísca que saiu? E aí a gente, disse, deve ser normal, sei lá, né? Fomos embora. Aí teve uma outra vez que a gente estava lá e eles já tinham convidado a gente para desenvolver a mediunidade. Eles queriam que a gente fosse médium, né? Porque eles viam essa mediunidade em nós e tal, né? Pelo tamanho. Pelo tamanho, nivelou assim. Aí nós estávamos, olha que interessante essa parte. Nós estávamos lá fora, esperando, aguardando, abrir o centro, né? E, de repente,
chegou uma moça e disse assim para nós, vocês vão desenvolver? Vocês já foram convidados, né, para desenvolver? Aí nós, sim, inclusive hoje a gente até vai conversar ali e tal, né, com o médium e tal, ele que nos chamou, e a gente está querendo, a gente está pensando nisso, mas primeiro a gente quer ouvir ele. Ela disse, pelo amor de Deus, não faz isso. Assim, a mulher, não faz isso. Eu disse, como assim não faz isso? Ela disse, não, eu quis parar e eu não consegui. Até hoje eles me perseguem, cai os móveis, cai caneca, cai isso, eles me incomodam diariamente. Então, o que foi isso? Ela foi usada por Deus, essa mulher, por Deus. em nos paralisar, sabe? Tipo, Deus dizendo, parou aqui, até aqui vocês vêm. Agora vocês não vão se aprofundar mais. Nossa. Então nós fomos impedidos, literalmente. Aí nós olhamos um na cara do outro e dissemos, não é aqui nosso lugar. Não quero levar mais choque. E aí a gente parou, né? Paramos com tudo. Aí a gente retrocedeu, mas eu sempre. Aquela coisa, né? De buscando a Deus, querendo Deus. Aí a gente tinha um salão, tinha uma moça lá, a Ana Lúcia, que ela era da Igreja Batista. E ela sempre falava de Jesus pra gente, né, e tal. Ai, vamos lá conhecer nossa igreja, Igreja Batista e tal, né. Aí eu dizia, eu quero e tal, mas aí nós... Vocês já tinham os filhos? Como que é? Já. Já tinha. Naquela época do espiritismo ainda não, né. Ali nós éramos noivo, ali ainda. Então nós não éramos casados ainda. Aí depois, sim. E vocês dois daí mexiam com o salão? Como que é? Sim. Nós dois. Na verdade, eu comecei a trabalhar no salão da mãe dele com 12 anos, eu acho. A mãe dele que me ensinou a profissão de manicure. Que legal. Aí ela Lá me que ensinou. vocês se conheceram? E aí ele não. Ele teve loja, teve bar, teve outras coisas. Isso. Mas ele vivia indo no salão da mãe dele, né? E eu já trabalhava lá como manicure. Hã? E ele deu na manicure. Não, pior que não. Ele não gostava de mim. Então vocês já, frequentavam lá o local, né? Se conheciam? Não, então, a mãe dele, aí foi assim. Nós morávamos numa casa de 2 pisos, mas a parte de baixo era salão de beleza. E ele comprou esse salão para a mãe dele, na época, né? E aí a mãe dele foi para lá com o salão e a gente acabou se conhecendo. E aí a Mariazinha me viu e quis me ensinar a fazer unha. E aí ela me deu o curso de manicure. Olha. E eu comecei a trabalhar com ela, né? E aí passou-se, né? Tipo, com 14 anos mais ou menos, eu comecei a gostar dele. Com 14 anos, porque daí eu vi ele. Aliás, eu acho que foi até antes, gente. Ó. Oh, meu Deus. Não ouçam isso, crianças, tá? Mas eu comecei a gostar dele, eu acho que antes, que eu vi, eu tava na janela da minha casa e ele passou assim lá fora e eu olhei e digo, nossa, que moço bonito esse, mas já é casado, tem um filho, porque ele estava com a sobrinha dele no pescoço. E não era o filho da Mariazinha, que era solteiro, depois fiquei sabendo que era solteiro. Mas ali até então eu era muito novinha, né? Imagina, 13 anos, 13 ou 14 anos, era muito... Ele nem olhava pra minha cara, né? Imagina, vai olhar pra minha cara com 13, 14 anos, uma menina. Ele é 7 anos mais velho que eu. Ah, sim. Então, faz as contas aí, meu bem, que eu não sou muito boa em matemática, né? Mas eu tinha 14, com 7, 21. Não, 18. 13, 14, 15. 21, né? 21. Ele já 21 tinha. Já. Ele tinha 21, porque eu tinha 14. Então, imagina, e ele era um homem feito. Porque o mundo fez com que ele fosse um homem feito, então ele já estava muito além de mim, né? E eu era uma menina bobinha, mas que se apaixonou ali. E aí, passou-se o tempo, ele foi trabalhar no salão da mãe dele, porque daí não deu certo os negócios dele lá, a mãe dele trouxe ele para o salão, e aí ele se tornou cabeleireiro. E aí nós brigava direto, né? Porque ele queria se meter nas minhas coisas dentro do salão. Quem tem salão sabe como que manicure funciona, manicure, né? E aí, tipo, eu tinha meu espaço, ele queria trocar de lugar, ele queria mexer. Eu digo, não, eu preciso ficar próximo da janela, porque eu preciso de claridade. E ali a gente começou, sabe? Meio que dar os atritos e tal. Até que passou e tal. E aí um dia, quando eu fiz 15 anos, eu desci lá no salão
da mãe dele, ele estava lá, eu disse, quer namorar comigo? Assim, Do nada. do nada mesmo. Aí ele me olhou e disse bem assim, quero. Aí eu disse, capaz, duvido que ele vai, né? Primeiro que ele vai ter que encarar meu pai. Meu pai não é fácil. Era um senhor assim, grande, um troglodita, sabe? Eu até não falar, meu pai, né? Assim, caminhoneiro. Aí eu disse, bom, então, se você quer, você vai ter que ir lá falar com meu pai, né? Aí ele disse, tá, eu vou. Nossa. Bem assim, eu disse, ai, Jesus, o que eu fui fazer? Aí tá, chegou o dia que ele disse que ia, combinou, tava lá, bateu na porta. Eu digo, não é possível que ele veio mesmo, não é possível. Aí ele chegou e falou com meu pai, pediu para ir jantar comigo e tal, né? Olha. Aí meu pai disse, pô, eu só te deixo porque tu é o filho da Mariazinha. Ganhou um ponto. Daqueles, né? Mas assim, ó, agora é tá horário. Até tá hora tem que estar de volta. Entendeu? E aí foi, depois daquilo ali, a gente não se largou mais, né? Olha que legal. Olha, história bonita. Histórias de salão. Histórias de salão, viu? Mas voltando ali, onde a gente falou sobre o julgo desigual, se você puder dar conselho para as meninas, porque assim, hoje você fala, deu certo, mas o que precisa ser levado em consideração? As dores emocionais que você teve que carregar, né? Porque tem pessoa que supera uma dor emocional. Tem gente que vive num jogo desigual, só que não supera, não tem o Espírito Santo para ajudar, o apoio, enfim, não tem essa concepção, esse conhecimento. Então hoje, qual que é o conselho que você daria para alguém? Porque hoje tá na moda, né? Um namoro evangelístico, né? Eu digo assim, não faz isso, não faz isso de forma nenhuma. A própria palavra nos instrui, né? Que você procura no seu arraial ali, procura dentro da igreja. Se não tiver na Assembleia de Deus, tem na Batista. Se não tiver na Batista, tem na Quadrangular, tem na Eucana, né? É sério, mas não saia disso, porque você vai pagar um preço muito alto e talvez você não vai suportar e você vai ficar fora. É mais fácil você ser arrastado para fora do que você levar para dentro. Eu digo que Deus proveu na minha vida, né? Porque ele também tinha a avó dele que era cristã. Então ele também automaticamente já tinha uma raiz dentro da casa dele, né? Eu só fui o canal que fez com que aqueles peixes que já existia alguém orando por eles, né? Eu conseguisse levar, porque foi através da minha vida, que foi ele, as irmãs dele e os pais dele para a igreja, né? Mas não foi fácil. E eu não aconselho de forma nenhuma, nem meus filhos. Nunca deixei, nunca permiti, sabe? O Arthur mesmo foi também pescar fora. E eu disse, graças a Deus, deu certo com você, mas não funciona dessa forma. A Bruna. Porque tem muitas meninas falando assim, não, mas os meninos da igreja estão pior do que o pessoal do mundo. Já viram? Já ouvi. Estão falando assim. Alguns mas ainda eles conhecem, eles estão sendo instruídos. Exatamente. Sabe? Porque a semente, ela não volta vazia. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então, a semente, ela já foi plantada. Tá? Se o menino hoje, ele tá lá todo malandro, né? Mas um dia, nós cremos que ele vai se converter. Porque a semente já foi lançada. Exatamente. Mas que bênção. E hoje, moravam em Caxias, saíram e estão em Curitiba agora. Então, né? Agora estão em Curitiba. Saímos de Caxias e viemos para cá. Na verdade, isso foi mais um desejo do coração da Isadora, né? Porque há tempos atrás ela queria sair de Caxias e vir para cá por causa das logísticas dela. Sim, Curitiba, nossa, né? Que ia ficar muito melhor para os contratantes e tal. Aí nós conversamos, só que eu dizia para ela, tudo bem, mas eu vou contigo, sozinha tu não vai. Né? Eu vi que você sempre acompanhou ela. Sempre. Aí eu digo, não, sozinha não. Comigo sim. Aí nós entramos num consenso, eu e meu esposo, né? Eu vim com ela antes, aí ele vinha de vez em quando para cá, ou eu ia para lá,
Mas eu vim antes para cá e depois até que Deus abriu, ó, as portas aqui. Que veio a Eucana, né? Porque tem muita gente Isso. que não conhece a Eucana. Até muita gente nos assiste, né? Apesar de nós falarmos sempre em todos, né? Pode pai, hoje não pode mãe, não pode mãe. A gente nunca falou, por isso que tem que falar de novo. Hoje... Tem pessoas que falam, mas da onde que surgiu Eucana? Mas Eucana? Sério, tem gente que acha até que é um bar, né? Porque é Eucana, né? Que nome estranho. Mas é bíblico. É né? bíblico, está lá em... Nasceu no coração da Isadora, né? Exato. E agora chegou o nosso momento Jabá, Rafael. Ah, o momento Jabá. Nossa, fazia tempo que eu não comia um Brutus, hein? Olha aí, ó. Olha aí, pastor Eliane. Olha, gente, esse pó de pai aqui é Tá chique. pesado, hein? Olha. Pesado. Olha só. Aí, ó, Brutus Burger Grill. Vai lá, já. Brutus Burger Grill. Ó, você que é daqui da região, tem aí o Brutus que É, ó. está nos servindo nessa noite. Tem várias unidades. Ó. Unidades do Shopping São José, unidade Urano, unidade de Pinhais, unidade de Mondri Spásio, unidade Joinville, no Hour e no Portão. Tem uma pertinho, Eucana ali. Tem um na pertinho mão da embaixo. Eucana. Show de bola. E eles estão com umas promoções bem bacanas. Até tô com uma promoção aqui, um costela clássico de 25 por R$20, hein? Olha aí, R$5. Vem a batata, você pode escolher batata rústica, batata paleta ou tradicional. E vem também acompanhado de um refri. Então, show de bola. E é uma mas delícia, gente. É uma delícia. Eu vou Comprem. provar. Qualidade. Ela vai provar hoje. preço O pastor baixo, Josué galera. também. Qualidade e preço baixo. Bruto sempre o melhor. Costela sem osso. Sem osso, hein, galera? É isso aí, ó. Brutos. Valeu, Brutus. Tamo junto. Patrocinador VIP. Oficial, hein? Depois nós vamos comer e vai ser top. Cuidado aí. Depois, sempre quando chega, dá aquele... Eu até esqueço as perguntas que tem que fazer. Você começa... A barriga fala mais Aí alto. começa a falar mais A barriga alto. fala mais alto. E hoje vocês, fixos em Curitiba, felizes. Aqui é o lugar, né? Então, estamos, né? Aqui em Caxias do Sul, né? Ah, Porque nós temos a Eucana aqui de Curitiba e a Eucana em Caxias do Sul, que é a mãe, né? Eu digo que a Eucana de lá é a mãe daqui, né? amo muito, aliás. Porque primeiramente nós abrimos um trabalho lá em Caxias e aí aprove a Deus abrir as portas aqui em Curitiba. Mas lá já começou com o nome Eucana? Não. Não. Na verdade, nós saímos lá nós éramos da Igreja Batista Nacional, né? Aí o pastor Cícero, ele pediu para que a gente abrisse uma congregação num bairro lá e a gente foi, abriu, ficamos acho que uns 5 anos mais ou menos com o nome de Batista Nacional Jardim do Shopping, porque era aonde era a igreja, né? Só que ela começou a crescer demais, né? Até que veio a petição da gente se tornar independente, né? Da gente se emancipar, na verdade, da matriz, mas a gente é ligado à Convenção Batista Nacional da mesma forma, né? Maravilha. E aqui em Curitiba sempre foi Eucana, né? Nasceu Eucana aqui, né? Isso, aqui já Depois foi daí. mudaram o nome. E depois nós mudamos o nome de Caxias. Então aqui batizou lá. Aqui a Aí, ó. irmã batizou a mãe. A filha batizou. É a irmã, né? Porque tu vai ter mais, né? O maior servidor. É isso. E aí, Fabrício? A última pergunta. Ó, já Pra quer gente comer encerrar. a última pergunta. Gente, Chega o lanche, eles já... chegou o lanche Última para que não pergunta, esfrie, Fabrício, para que não pelo fique amor de ruim também, né? Não, dá um conselho aí pro povo aí. Dá uma frase de efeito ali. Não. Não vale. Escure uma. Né? Olhando toda a sua história, toda a sua trajetória até aqui, qual conselho que você daria? Porque tem muitos jovens que nos assistem, né? Então, para os jovens de hoje em dia, o conselho da pó de mãe. Eu acho que é permanecer, independente do que vem. Se você tem raiz, uma hora esta árvore vai frutificar. Então, eu acho que a permanência faz com que você cresça espiritualmente, que você cresça nos teus sonhos, nos teus projetos, porque uma pessoa que ela é, como que é aquela palavra lá que diz, levada ao vento, sim, mas ela é suscetível, que ela inconstante, né?
ela fica um pouco aqui, um pouco ali, ela não sabe para onde ela vai. Mas a pessoa que ela é constante, que ela é permanente, ela sabe que uma hora o fruto vai florescer, né? A árvore vai crescer, vai brotar e vai dar frutos. Muitos frutos darão através daquela pessoa. E antes de nós terminar, tem que falar, você é conhecida como a tia da live. Conta pra galera aonde surgiu essa a tia da live. Então, gente, pois é, né? Surgiu de um momento meu com Deus e de uma situação daqui de Curitiba que houve e que eu fui me refugiar em Caxias do Sul. Que eu disse para o meu esposo, eu preciso sair daqui, eu preciso sair de perto de todo mundo. E eu quero ir para Caxias, eu vou para Caxias nesse momento, eu estou precisando ficar sozinha, eu preciso buscar Deus, não estou conseguindo permanecer nesse lugar, eram muitas coisas que estavam acontecendo naquele momento, e foi onde eu fugi. Eu digo que eu fui para a caverna, lá em Caxias, na minha casa, e lá o Espírito Santo começou a me incomodar a fazer lives. Só que eu disse, tá bom, Deus, eu vou fazer live, mas eu não quero fazer lives igual todo mundo está fazendo, porque tem o cara que canta, tem o que prega, isso aí já tem bastante. Então eu quero fazer algo que vai chamar a atenção do público. E aí foi aonde o Espírito Santo falou assim comigo, você vai chamar meu povo para ler a palavra contigo. Eu acho bem legal. E aí foi aonde eu comecei. Comecei a fazer em toda a pandemia. Ali fiquei 1 ano. Todas as noites, à meia-noite, eu entrava. Persistindo. Todas as noites. Era de segunda a segunda, não tinha folga. Pastor querendo dormir, fazer e eu fazendo live. Eu fiquei 1 ano praticamente fazendo live da leitura da palavra de Deus. Então nós pegávamos um livro, nós líamos todo aquele livro e com a colaboração deles, né? Das pessoas que estão atrás ali. Aí eu chamava o público, eles entravam comigo, liam, e aí pegou a tia das lives. Tia da live. E eu vi que tem umas que te acompanham desde o início. Desde o início. Elas entram lá e você falou, oi fulano, olha quanto tempo. É que na verdade ainda as lives começaram com os shows da Isadora, né? Porque eu ia no show e eu filmava, eu fazia as lives só mostrando o show. E eles ficavam, né? Pra quem não sabe, é a mãe da Isadora Pompeu, né? Nós não falamos aqui porque a gente veio entrevistar a Eliane Pompeu. Exato. Depois ela fala dos filhos. Outro dia. Ele já quer comer. Não, bem tranquilo, tá tudo lá, tá tranquilo. Já roncou o estômago dele. E aí fez live e eles não pediam, mas gostavam de estar na live. Não, eles pediam, eu tinha, tia, que horas vai ser a live? Aí pegou o tia, que horas vai ser a live? Tia. E fiquei tia das... Você entra lá, oi tia, tudo bem tia? Eu já ia falando também, oi tia. Até meu esposo disse assim, porque tem o Hit, que é o técnico de som da Isadora, né? E o Hit sempre, quando eu estava viajando com a Isadora, ele ia junto também, né? E ele me chama de tia. Aí esses dias ele mandou alguma coisa, oi tia, não sei o quê, e ele viu, ele disse, não é possível que o Hit te chama de tia. Aí eu disse, sim, porque... Pegou. Agora tem dias fixos ou não tem? Não, agora eu dei uma parada, então de vez em quando eu entro e eu faço então uma fica live. esperto lá, sigam, nós vamos colocar aqui embaixo, Eliane Pompeu OFC. OFC não tem nenhum ponto, né? Não. Eliane Pompeu OFC, oficial. UFC. É mais ou menos um UFC. UFC. Certo, gente? Isso aí, vamos terminar de uma forma diferente, fazer a pastora fazer uma oração aí pra galera. Outro papo. Olha! Essa daí é um sapatinho bom. Vamos lá, gente, vamos levantar, igreja, vamos dar as mãos. Olha, esperou isso. Tá testando para sábado. Gente, vai sábado, o céu vai se abrir. Amém? Pai, nós queremos te agradecer nessa hora. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado pela vida do Rafael, do Fabrício, que tem estado aqui transmitindo a tua palavra, alcançando vidas e corações, Deus. Eu te agradeço por esse momento de entrega, esse momento de conhecimento, onde as pessoas puderam me conhecer um pouquinho mais, Deus.
Obrigado porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos guiado por onde nós vamos, o que nós fazemos, tudo está nas mãos do Senhor. Toma conta, Espírito Santo, desses jovens, dessas pessoas que estão nos ouvindo, que vão ouvir este podcast aqui e que de alguma forma isso que nós falamos aqui venha atingir o coração deles. Fica conosco, nós te bendizemos e te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Não podemos esquecer, como que é? Ativa o sininho. Curta, compartilhe, mande para quem você ama, se inscreva, siga a pastora Eliane Pompeu, siga o Fabrício, siga a Rafael Oliveira, siga o pastor José também ali, oficial do José Pompeu, vai ser o próximo entrevistado. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. 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 Pode pai, pode mãe. Pode mãe.